Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero tratar sobre o projeto, senhor presidente. Esse projeto eu não vou aqui ficar detalhando, como já fiz exaustivamente dessa tribuna, em relação àquilo que é o fundamento de fazer um novo plano de custeio a partir de um corte de massa. O que é corte de massa? É poder trazer determinado número de servidores que tenham 73 anos ou mais, ou que completem até o dia 30 de junho, para que efetivamente a sua aposentadoria seja paga pelo Fundo Previdenciário. Hoje nós recebemos na presidência dessa casa 2 senadores da República. Senador Roberto Requião, de quem fui líder aqui nessa casa, e a senadora Gleice Hoffmann. E com os dois nós tivemos um debate produtivo. Preocupação dos senadores era em relação à falta do parecer prévio do Ministério da Previdência. De forma objetiva, o que nós explicamos aos senadores? Primeiro, que a jurisprudência desse país, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, dispensa qualquer parecer prévio para que o Poder Legislativo possa deliberar sobre determinada matéria, sujeita exclusivamente à análise do Parlamento. O Parlamento é livre. Diga-se de passagem, foi o que o próprio ministro da Previdência disse na sua entrevista, porque cada um lê a entrevista como quer ou ouve o que quer. Por outro lado, eu acho muito estranho alguns que sobem essa tribuna aqui e que têm uma prática diferente do seu discurso. Inclusive, de um que foi prefeito da sua cidade e, quando foi prefeito, extinguiu o Fundo de Previdência. Mas, mais do que isso, quem estava aqui na Assembleia Legislativa, deputados e deputadas, sem nominar ninguém aqui, para não chamar ninguém à colação da minha fala aqui. Não é isso, deputado Rasca? Lamento, deputado Rasca, inclusive, o que aconteceu com Vossa Excelência. Mas quero dizer o seguinte, quando em 2012 a Assembleia Legislativa votou a lei, qual que era a lei? A lei 17.435, transferiu uma massa de servidores, policiais, militares inativos, do Fundo Previdenciário para um fundo militar, que é bancado exclusivamente pelo Tesouro e, claro, pela contribuição dos militares ao fundo, mas é bancado 100% porque ele não consegue ter cálculo atuarial por conta da data de aposentadoria dos militares estaduais, que é diferente do servidor civil, até pela natureza do serviço que exerce. O fato concreto é que também outra massa de servidores saiu do Fundo Previdenciário e foi para o Fundo Financeiro. O sistema nosso, para arredondar os números, são o seguinte: hoje o servidor paga de contribuição 74 milhões de reais, todos os servidores, para o Fundo Financeiro, para o Fundo Militar e para o Fundo Previdenciário. Os outros 430 milhões, quem paga é o Tesouro do Estado. 430 milhões. O fato é que, em 2012, qual que era a solvência? A discussão aqui, na verdade, que eu tenho ouvido a oposição, é sobre a solvência. Ouvi o deputado, professor Lemos, fazer um discurso. A solvência do fundo hoje previdenciário é de 57 anos. E o projeto vai reduzir para 29 anos. O que ele não diz, deputado Rasca, o que ele não diz é que em 2012, qual que era a solvência do Fundo de Previdência do Paraná, que vinha com déficit atuarial, com desequilíbrio atuarial há anos. Sabe qual que era a solvência? 8 anos a solvência do fundo. 8 anos. Dava para pagar só 8 anos, depois ia acabar o dinheiro. O governo atual retirou a massa, colocou os servidores para serem pagos pelos outros fundos. E aí, infelizmente, um projeto que foi construído a partir do debate com os servidores, com as entidades sindicais,
e as emendas que esse projeto tem, a origem dos recursos dos royalties Itaipu, foi uma proposta feita pelo Fórum das Entidades Sindicais. A paridade na gestão que está sendo garantida com esse projeto foi proposta das entidades sindicais. O aporte de 1% até o valor de 22% a partir de 2030, feito de uma emenda feita dessa que nós estamos votando, essas emendas foram sugeridas, foram propostas pelo Fórum das Entidades Sindicais. O projeto está estruturado num cálculo atuarial e financeiro. O resto é política, pura política partidária. Política que, infelizmente, traz pessoas inocentes para poderem fazer enfrentamentos como se fosse possível o parlamento não deliberar, não votar. Lamentamos todos os episódios. Mas não é sobre isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de poder deixar claro que o Estado assumiu a responsabilidade dessas aposentadorias que estavam no Fundo Previdenciário. Por outro lado, nós temos um sistema previdenciário complexo. Nos próximos 5 anos, vão se aposentar 30 mil servidores. Vai custar 200 milhões por mês. Pelo Fundo Previdenciário, onde estão os 8,5 bilhões de reais que vão continuar lá, não. Vão se aposentar para serem pagos pelo Tesouro do Estado. Governar um Estado tão complexo como o Paraná é um grande desafio, um enorme desafio. Então, creiam-me, as senhoras e senhores deputados, quem está votando sim aqui nesse projeto, sabe da responsabilidade que tem. E nós vamos ter muito o que comemorar por conta dos avanços que nós vamos continuar podendo dar para a área da educação, da saúde e dos servidores públicos no geral. Porque esse projeto, ele vai poder, de fato, fazer com que nós possamos avançar. No mais, lamento os discursos desprovidos do conteúdo do projeto, porque eu entendo, senhor presidente, que já existe o pequeno, o grande expediente, o horário das lideranças, para o parlamentar exercer na plenitude o que ele pensa. Acho absolutamente legítimo. Mas eu entendo que o parlamentar deve e precisa se preparar para discutir tecnicamente o projeto. Porque senão a gente fica ouvindo né, números, razões, fundamentos completamente despropositados da realidade que acabam inflamando e enganando as pessoas que incautamente escutam discursos achando que não vai ter mais direito à aposentadoria, que o teto vai ser da Previdência Complementar, ou coisa que o valha. Quando, quem é que constitucionalmente garante a aposentadoria do servidor público é um só. É o governo do Estado, é o Estado do Paraná. Pela ordem, senhor presidente. Eu só gostaria que o deputado Romanelli fizesse exatamente aquilo que pediu para os outros deputados, encaminhasse a votação e não fizesse considerações abstratas. Perfeitamente. Eu quero dizer que Vossa Excelência tem razão. Reformulo aqui, peço desculpas. Fiz uma consideração indevida, que não devia ter feito mesmo. Devia ter ficado falando só do projeto. Como eu e o deputado Pérez hoje pudemos debater e, ao mesmo tempo, dizer da segurança absoluta jurídica em relação a esse projeto fundamentado na técnica atuarial, projeto acompanhado de nota técnica. Esse projeto será aprovado e validado pela Secretaria de Previdência Complementar e todos os dispositivos que estão previstos nele estão adequados à boa técnica legislativa.